Esperar mais um pouco. Na verdade, eu acho que eu já vou virar esse computador de lado. Para apagar com ele aqui. Para evitar essa luz. Eu vou aceitando. Bom dia. Good morning. Deixa eu ver quem mais eu tenho que aceitar aqui. Como estamos, meninos e meninas? Estamos bem. Tudo bem? Então tá bom. O que eu ia falar? Esqueci. Ia falar alguma coisa, professor. Esqueci. Daqui a pouco você lembra. Chama, gente. Ai, esse povo convencido é um negócio sério, né, professor? Nossa, O que tá acontecendo com a Bruna, que ela tá convencida? Mentira. Eu amo todo mundo. A Tiroso. gente tem que ter um coração bom com as pessoas. Sem comentários, Isaac. Sem comentários sobre você. O que eu ia falar? Ai, que raiva. Já falei que você ia Detesto falar. quando isso acontece. Cara, mentira. Cadê? Dizem que quando a gente esquece é mentira, mas não sei. Nem sempre. Às vezes a gente tá com muita coisa na cabeça, a gente esquece. Ou quando a gente tá com sono. A minha língua tá com sono. Olha isso. Eu não consigo falar direito. Eu falo fanhoso. Tá feio. Ai, Deus. Professora, lembrei. Qual que vai ser a matéria da sua S? Ai, meu Deus. Deixa eu pensar. Hello, partiu biologia! Eu já tô animada. Isaac, vai ser embriologia e embriogênese, o capítulo 7 e 8. Uhum. Por Eu ainda enquanto? tenho que mandar, por enquanto, né? Eu ainda tenho que mandar essas coisas para a Cris. Não, mas então, por enquanto, mas é porque vai acrescentar mais? É porque tem tecido epitelial que a gente vai É ver porque hoje, né, tem tecido professora? epitelial de hoje, né? Semana que vem a gente vai ter a semana das profissões. Bom dia, Ana Clara. Tudo bem com vocês? Tudo. Que bom. Que Então bom, tá que bom. Bom que tá todo mundo bem, todo mundo tranquilo. Nossa, eu tô animadíssima, professora. Então tá bom. Isso é bom. Eu passei a semana animado. inteira esperando por essa aula. Gente, eu queria ser a Lívia. Sem brincadeira. Gente, a Luísa tá esperando Meu a aula. Deus. Esperando De mais verdade, vocês quando eu vi que a entrarem gente ia falar aí. sobre tecido, eu falei assim, gente... A gente vai falar sobre o que hoje? Queria ser- O quê? Eu gosto de gostar de A física. gente vai falar sobre tecidos. Lindo. Que isso, gente? Tá me ouvindo? Temos 16 pessoas aí. Esperar mais um pouco. É porque eu e a Lívia, a gente fica assim... Meninos, a gente vê medicina e meninas. fica igual um cachorrinho. Aproveitando aí o tempo, todo mundo viu que as datas do seminário mudaram, né? A minha não mudou, não. A sua não mudou, não? Por causa dos ajustes que eu precisei fazer por causa da semana, né, das profissões e do nosso recesso tão aguardado e esperado aí por alguns Graças ao Pai. Thanks God. Graças a Deus. O terceiro ano perturbou Gente. bem a escola para ter recesso, tá, gente? Ô, gente, eu não sei se vocês viram lá que a Cris já mandou, né? Quem que vai estar lá na Semana das Profissões. E, meu primo. Olha lá, Eu sabia vi, que ela ia falar Ah, disso. sabia que ela ia falar. Sabia que ela ia falar disso. Tô rindo que foi tem eu mais também. gente conhecida minha lá nas palestras. Ai, O nome gente. dele é Gabriel? É, Aham. Gabi. Eu, A moça que vai Gabriel. falar da veterinária também foi minha É o aluna. Gabs. Nossa, a Ana Clara ela coloca S em todos os apelidos que ela arruma. Verdade. É Lari, Lives, Gabs. É. O Ela chama o furacão. Isaac de Isaac. É, exatamente. Eu chamo o Isaac de Isaac. Chama. Meu Deus. Sério, eu chamo. Não é Isaac. Aham, chama. Só o João que eu chamo de Chu e o Lucas que eu chamo de Luquinhas. Ou Lucas. Professora, Fala, Lívia. É porque o faz. Lucas já tem você embutido essa. mandou
Você mandou os slides que a gente vai usar nessa aula na escola web? Ainda não, vou mandar quando acabar a aula. Ah, tá. É Tá porque eu ia entrar para acompanhar com você, mas você vai compartilhar a tela, né? Eu posso compartilhar a tela, mas eu posso mandar aqui pro WhatsApp de alguém e vocês mandam no grupo. Pode ser também? Pode ser. Pode ser. Ô, professora. Então, Fala. tipo assim, embriogênese. Hum. O que mais que você tinha falado? Você falou embriogênese. Aquela parte de embriologia geral que a gente viu e de embriogênese humana. Por enquanto, a S são esses dois assuntos, tá? Yes. Ai, que Então, lindo, tá ai, que falando por perfeito, ai, que enquanto, vai tudo. aumentar. Socorro. E vai ter tecido epitelial de hoje, né? É, é um Tecido pouquinho. epitelial. Deixa eu abrir o WhatsApp aqui. Peraí. Vai doer. Não dói Se não. você cortar o tecido, vai doer, né? Uhum. Não. Aí de Essas chorar, crianças. O Isaac é bobinho. Então, né, começando a falar aí. Então, agora a gente entra aí numa fase da biologia, né, que a gente estudou toda aquela base lá de célula, de compostos orgânicos, compostos inorgânicos, de mitose e meiose, como é que a célula é formada, e agora a gente vai chegar na grande inovação evolutiva aí dos organismos, que é terem tecidos, né? Aquele monte de célula diferenciada formar tecidos, tá? Então, vocês estão vendo coisas de zoologia com a Bianca, não estão? Ou não? A gente tá no reino protoctista. Vocês Renoprotista. estão no reino protista, tá? Então, vocês vão ver uma parte hoje em relação a essas células, a questão da formação de tecidos, né? Que uma dos animais aí de um dos reinos, né, que comprova a questão da evolução das células para a formação de tecido, são os protistas, né, os chamados lá coanoflagelados, tá? E os poríferos, que vocês devem ver aí com a Bianca daqui a algum tempo, tá? Que são os espongiários, que também, né, comprovam aí a questão da evolução e formação dos tecidos, tá? Eu estou mandando aqui o documento para a Lívia. Tá, Lívia? Aí você passa para o grupo aí. Ok. Deixa eu só anexar aqui. Tecido epitelial. Depois eu posto lá na escola web direitinho, tá, gente? Se houver alguma modificação, eu aviso. Que às vezes durante a aula aqui vai surgindo, né, coisas que a gente precisa talvez ir modificando. Então eu vou começar a projetar aqui de uma vez, tá? A gente já está aí com 18 pessoas, o pessoal vai chegando. E vamos à aula, que temos tempo, né? Então, nós estamos aqui no tecido epitelial, né? Uma coisa importante, vamos ver, todo mundo está vendo a projeção? Sim? Sim. Então, uma coisa importante da gente falar do tecido epitelial, gente, é que o tecido epitelial, né, a gente vai encontrar ele em todo o corpo, né? Tanto na parte externa do nosso corpo, né, o que a gente chama de pele, quanto recobrindo alguns órgãos dentro do nosso corpo, tá? A pele, né, a nossa pele é considerada o maior órgão do corpo humano, tá? Porque ela ocupa, né, tudo isso aqui, tá? E a gente tem características aí, né, que vão fazer, por exemplo, a pigmentação da pele, né? Porque que uma pessoa é mais branquinha e a outra pessoa é mais queimadinha, né? Então, por que a gente tem peles brancas e peles negras? Isso está relacionado à questão da quantidade de algumas substâncias que a gente tem nessas células do tecido epitelial da nossa pele, né? Do que a gente também chama de epiderme, tá? E a gente tem aí, né, essa relação também da quantidade de colágeno, da questão de outras coisas também que influenciam, né? Por que uma pele, a pele japonesa, por exemplo, oriental, ela é mais amarelada, né? As pessoas costumam ter menos rugas. Então, a questão a questão da celulite. Então, isso tudo está relacionado a esse tecido epitelial que a gente tem, né, no nosso corpo, recobrindo tudo, tá? Então, como é que surgiu, né, essa questão dos tecidos, como eu já tinha dito anteriormente, né? Então, no início lá do desenvolvimento da vida na Terra, né, quando teve lá o Big Bang,
e começou a questão do surgimento dos seres, né? Os seres eram unicelulares e os seres multicelulares, né, e que depois vão formar tecidos, vieram justamente de organismos unicelulares, né, que são os coanoflagelados, que são um tipo de protista, que é essa ilustração que a gente tem aqui, né? Então, cada célula dessa aqui, ela funciona independente, mas elas se unem para uma questão de proteção, né? E um segundo grupo aí, né, que é um grupo animal, que são os poríferos, Professora, também chamado. Fala, Bruna. o que você falou das... Aí eu fiquei confusa. Você falou dos seres multi... Gente, meu cachorro dando show. Vocês Dos seres falaram, você multicelulares. falou dos organismos multicelulares. Eu não entendi muito bem. Os multicelulares vieram dos unicelulares? Sim, sim. Os multicelulares vieram dos unicelulares, tá? Porque o que acontece? Quando a gente observa um coano flagelado aqui, Bruna, cada célulazinha dessa aqui, que parece um espermatozoide, ela é uma célula única, tá? Só que eles se reúnem em colônias, né? O comportamento deles é se reunirem em colônias para se protegerem, tá? Então, cada célula dessa aqui, ela vai trabalhar independentemente. Ela vai respirar, ela vai comer, ela vai excretar, tá? Mas elas se unem... Independentemente, mas é em conjunto. Mas é em conjunto. Elas se unem, né? Justamente para ficarem unidas, né? Para ficarem unidas, lógico, mas para se protegerem, para se autoprotegerem, né? Então, Mas aí, no caso, seria um monte de célula unicelular se unindo para trabalhar em conjunto ou trabalhando independentemente cada uma? Não, trabalhando independentemente cada uma, tá? Isso lá no início dos seres multicelulares, tá? Esse organismo ainda faz isso, tá, Bruna? Mas o estudo da evolução dos tecidos discute que que os tecidos foram formados justamente pela essa aglomeração, para essa formação de colônias de seres unicelulares, tá? Que se juntavam para se proteger e atrás de comida também, né, gente? Atrás de condições ambientais melhores. Fala, Isaac. Essa associação vai originar os tecidos ou os seres multicelulares? Vão originar os seres multicelulares e depois os tecidos, tá? Os tecidos é um segundo passo evolutivo aí. E os poríferos, que é um grupo que vocês vão ver com a Bianca daqui a algum tempo, que são chamados também de esponjas, é um grupo animal, né, que ele não forma tecido, tá? É o único grupo animal que ele não tem tecidos verdadeiros, ele não forma um tecido. É apenas um aglomerado de células. E esse organismo aí, ele vive lá no fundo do mar, ou no fundo do rio, ou de um lago, né? A cada célula também trabalha independentemente, só que nos espongiários a gente tem uma diferenciação dessas células. Então, tem uma célula que é responsável por... ela faz a alimentação, outra faz a excreção, né? Então, uma faz o sistema imune. Então, ele tem uma diferenciação dessas células dentro desse aglomerado de células, tá? Então, os espongiários também são uma prova, né, da evolução dos seres multicelulares para a formação posterior de tecidos, tá? Professora, Fala, Isaac. no caso, os espongiários seriam um exemplo de colônia desses organismos unicelulares? Sim, a gente pode, ele não é mais uma colônia, né? Ele não é mais uma colônia porque essas células não são sozinhas. Tipo, eu não posso chamar uma célula daquela de esponja, tá? Elas se reúnem e formam essa estrutura aí que a gente está vendo aqui amarelinha, que é uma esponja, que é um tipo de esponja, tá? E isso aqui é considerado um animal, né? Ele faz parte lá do primeiro filo dos invertebrados. Fala, Bruna. Mas então um conjunto de células unicelulares dá origem à estrutura das esponjas. Sim, sim. São várias células que se unem e formam esse animal, tá? Mas esse animal não tem um tecido igual nós, seres humanos, ou outros animais aí do reino animal, tá bom? Sim, Isso aqui é só para a gente entender de onde surgiu essa questão dos seres multicelulares e dos tecidos, tá? Vocês vão ver isso aqui mais especificamente em outros assuntos dentro da biologia, tá? Mas isso é só para a gente entender de onde vieram, né? Por que a gente tem esses seres aí tão simples, né? Em relação às células. Fala, Bruno. Quando você está falando dessas células unicelulares, elas ficam em conjuntos, elas vão se fundir ou não? Ou só ficam No bem caso juntinhas? dos poríferos, elas vão se fundir,
tá? Elas vão se fundindo. Tanto que se, por exemplo, alguma Aí coisa... fica uma célula enorme com vários núcleos. Não, elas ficam uma em cima da outra. Por isso a questão do tecido, tá? Elas ficam uma grudadas na outra. Elas formam uma placa, vamos colocar assim, tá? Elas não se fundem, tem um monte de núcleo, não, tá? Eu tenho um monte de célula que forma lá essa No carapaça aí, caso, Então tem uma elas. das sobreposição esponjas. dessas células. É uma união dessas células, tá? Cefaladas? Uhum. Oi? Não entendi, Bruna. Ih, coloquei matéria em cima, deixa quieto. Tá. Né, então, da onde começou essa história, né, das células, né? Então, a gente já viu lá que tem dois grupos que provam, né, que essa formação dos tecidos vieram de seres unicelulares, que foram se juntando e formando seres multicelulares, e uma segunda evolução foi a formação de tecidos. Então, a gente tem as células, né, e os tecidos, a gente pode considerar que é a maior especialização aí que os seres vivos conseguiram fazer, né, quando eles transformaram, quando a gente teve essa questão de não ser mais ser unicelular e ser um ser multicelular, tá? Então, os tecidos é uma especialização aí, uma evolução dessa questão celular, tá? E nos humanos, né, e em alguns outros grupos animais aí, a gente tem a questão desses tecidos, né, serem de origem, terem a origem no que a gente chama de folhetos germinativos, né? Então, a gente viu lá na embriogênese, né, a questão lá da organogênese e da diferenciação, né, desses folhetos germinativos. Então, esses folhetos germinativos, eles têm, né, nos triblásticos lá, nos indivíduos que têm 3 folhetos embrionários, a questão da formação, né, da ectoderme, da mesoderme e da endoderme, né? E esses folhetos germinativos, né, no embrião e posteriormente, depois que ele passa de embrião para feto, ele vai formar 4 tipos básicos de tecidos, né? Então, os 3 folhetos germinativos lá que a gente tem, ectoderma, mesoderma e endoderma, vão formar 4 tipos básicos de tecido. Então, esses folhetos germinativos, eles vão se diferenciar em tecido epitelial, em tecido conjuntivo, em tecido muscular e tecido nervoso. Aí alguém vai falar para mim assim, professora, mas tecido sanguíneo, tecido ósseo, tecido... todos os tecidos até lá que você passou no seminário. Sim, por exemplo, o tecido conjuntivo, ele vai ser um tecido que vai formar vários outros tecidos, tá? No Mas caso, esses basicamente... tecidos, eles Fala, vão ter Bruno. algumas variações que seriam os outros tecidos que a gente estuda também, não é? Sim, sim. Esses 4 tipos básicos de tecido aí que os folhetos germinativos vão formar, eles vão se diferenciar ao longo do desenvolvimento do feto, né? E ao longo também do nosso desenvolvimento aí como adulto, né? Quando a gente, durante o nosso crescimento, tá? Hoje, né, a gente vai ver a questão do tecido epitelial, tá? Mas aí os grupos vão apresentar sobre conjuntivo, muscular, nervoso, sanguíneo, ósseo, cartilaginoso, e vocês vão colocar aí, né, nos vídeos da onde esses tecidos também surgem, né? Qual é a origem desses tecidos aí, de qual folheto embrionário a gente está discutindo que surge esses tecidos, né? O tecido epitelial, ele tem uma característica muito diferenciada dos outros tecidos, né? O tecido epitelial, ele é formado pelos 3 folhetos germinativos. Então, eu vou ter tecido epitelial sendo formado pela ectoderme, tecido epitelial sendo formado pela mesoderme e tecido epitelial sendo formado pela ectoderme. Até porque eu, né, falei lá no comecinho da aula que a gente tem tecido epitelial formando tanto a nossa pele externa quanto revestindo órgãos internos nossos. Então, esse tecido epitelial ele vai ser diferenciado aí dos 3 folhetos germinativos. Tudo bem até aí, gente? Então, cada folheto germinativo vai originar um tipo de tecido epitelial. Sim, sim. Aqui, Ou no todos caso... vão originar o mesmo tipo? Não. O que acontece? Volta, Bruna. Eu perdi o que você falou. Os 3 folhetos germinativos, como você estava falando, os 3 vão trabalhar em conjunto para fabricar o mesmo tecido epitelial? Ou como a Lívia falou, cada um vai gerar um tipo diferente? Não, cada um vai gerar um tipo diferente, tá? Ah, tá. Então, a ectoderme, né, como está aqui no gráfico, né, nessa ilustração. A ectoderme, ela vai formar os tecidos epiteliais da pele. Então, o ectoderma vai formar a nossa pele externa, tá? Já o folheto embrionário da mesoderma, né, o folheto embrionário mesoderma, ele vai formar o tecido epitelial de revestimento externo de certos órgãos, tá? Como é o caso de bexiga, de estômago,
tá? E a endoderme vai formar o tecido epitelial de revestimento interno de certos órgãos, tá? Então, lá na diferenciação celular, na divisão dos folhetos embrionários, né, eles vão, uma quantidade de célula vai se transformar em tecido epitelial da pele, outra parte da mesoderma vai se transformar em revestimento externo dos órgãos e na endoderme, revestimento interno de órgãos, tá? Professora, Fala, Lívia. então aquela peliculazinha que eu adoro falar daquela peliculazinha que fica em volta dos órgãos quando a gente tira para fazer transplante, é a mesoderma? É da mesoderma, tá? Aquela Gente, que pele lá legal! que a gente tira, né? E que tiramos aí de certas preparações, né? De bife, de carne aí que a mãe e a avó faz, né? Aquela pelezinha é tecido epitelial, tá? Continuando. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo. Então vamos lá. Então, Aham. quem que é esse tecido epitelial? Né? Esse tecido epitelial é uma série de células que estão justapostas, né? Então elas estão uma pertinho da outra, né? Unida uma com a outra, tá? E eu tenho pouca matriz extracelular, tá? Então essas células elas estão muito juntas e matriz extracelular, né? Então eu tenho muito pouca matriz extracelular no tecido epitelial, tá? Então, porque as células elas estão Pronto. bem grudadas umas com as outras. Fala, Bruna. O que é matriz extracelular, prof? Vamos colocar assim, é uma substância que fica entre uma célula e outra, tá? Como se Tá fosse bom. um líquido, tá? Tecido conjuntivo, ele Aham. vai ter mais matriz como- extracelular. O tecido epitelial não. O tecido epitelial é um tecido bem sequinho, tá? Ele não tem tanta matriz, ele não tem tanta substância que une uma célula na outra, tá? Professora, Que está entre uma célula e outra. Fala, Isaac. seria como uma colinha, sabe, para as células? Seria como Isso que eu tô uma. pensando. Vamos pensar assim: a matriz extracelular seria como se fosse, por exemplo, a gente tem um tabuleiro com gelatina, tá? E Hum. ali dentro a gente põe um monte de bolinha ou de quadradinho Lego da vida, tá? Ah, entendi. Então tá todo mundo ali dentro daquela substância que une todo mundo, né? Que deixa todo mundo unido. Na pele, né? No tecido epitelial em si, eu não tenho tanta matriz. Eu tenho muito pouco daquela gelatina, vamos colocar assim, em volta de uma célula e outra. Essas células elas estão bem unidas, assim, elas estão agarradas uma na outra como um imã. Tudo bem, Aham. gente? Deu para entender É como isso? se não precisasse de matriz, não precisasse de tanta matriz Não. extracelular pelo fato delas já estarem unidas. Sim, sim. A gente tem, na verdade, não sei se vocês lembram quando a gente estudou lá a questão das células, né? Que tinha algumas estruturas que ligavam umas células às outras. Lembram lá da história dos demossomos, da pele, que era para juntar Uhum. uma célula na outra e para Sim. ter elasticidade? Auxiliava na Então, produção delas. sim, o tecido epitelial é rico em desmossomos, né? E com isso ele vai ter pouca matriz extracelular, porque ele tem essas junções aí diferentes dos outros tecidos, tá? Aham. Qual é a função do tecido epitelial para o corpo? Né? Revestir superfícies, secretar substâncias ou absorver substâncias e também a questão sensorial. Então, o tecido epitelial ele tem variadas funções, né, que são importantes aí para o corpo, tá? Então, ele pode revestir superfície, então reveste todo o nosso corpo. Ele pode revestir os órgãos internos. Ele pode secretar substâncias, que é o caso das glândulas, né? Absorver substâncias. Então, por que que a gente passa, né? Por que que alguns problemas de saúde que a gente passa pomada, né? Porque a pele absorve aquela substância, né? Eu tava pensando nisso. Sim, Professora, mas é que fala. eu não sei se você já viu isso, mas tem Ah, gente que passa creme, né, no rosto e tudo mais. sim, Isso sim. teria a ver com essa capacidade de absorver substâncias do tecido epitelial que está na nossa pele? Sim, sim. Porque quando a gente vai na praia ou na piscina e queima, a gente passa, às vezes, um gel, né, para poder diminuir a queimadura, ou um creme. Justamente porque Hum. aquela célula sofreu Pra hidratar. para hidratar. Ela sofreu, por exemplo, a queimadura, ela perdeu água. Então a gente coloca creme, coloca aquele gel pós-sol para hidratar essa célula de novo. Pois é. Sim, Isaac? Então a pele também Aham. absorve substâncias.
Por que que a gente tem, às vezes, alergia de contato a alguma coisa, né? Por exemplo, alergia a sabão, alergia a alguma planta, né? Porque a Eu pele coço todinha, absorveu de vez em aquilo. quando, gente. Oi, Aham. Bruna? Eu, no caso, quando eu tenho alergia a alguma, por exemplo, lavar roupa com sabão em pó novo ou alguma Uhum. coisa diferente, eu coço inteira. Aí eu tenho que passar pomada, tenho que tomar remédio, né? Porque eu sou dessa, todo problemático. Aí eu tenho alergia a mel. E aí, quando eu descobri. Pode contar, professora? Fotografia não autorizada, Porque vai. eu descobri na pele. Então, Sim. a minha avó ela tava fazendo uma máscara de argila na minha mãe. Eu era pequena, queria fazer também. Só que aí a minha avó foi fazer de mel, né? Porque argila não dá. Daí, quando minha avó começou a passar, a minha pele inchou muito, ficou muito vermelha. E aí descobriu e tal, até porque eu tomava um remédio que usava mel e eu passava muito mal. E aí, mas foi por causa da pele mesmo. Uhum. Então, a gente tem aí, né, reconhecimentos que a nossa pele absorve substâncias. E também a questão sensorial, né, gente? A queimadura lá do fogão, o sol, né, de sentir uma superfície fria, uma superfície quente, né? Então, toda a pele aí tem o tecido epitelial tem essa grande quantidade de funções, né? Principalmente de proteção do nosso corpo. Como a gente já falou, né, eu já falei, o tecido epitelial vai ser originado dos 3 folhetos embrionários, de acordo, né, aonde ele vai ocorrer, e ele sempre está apoiado no tecido conjuntivo. Então, a gente pode considerar o tecido conjuntivo para o tecido epitelial como uma base, tá? Como uma fundação. Eu preciso de tecido conjuntivo para ter tecido epitelial, tá? E o tecido epitelial, ele é dividido em 2 grandes tipos. O tecido epitelial de revestimento, que eu vou encontrar lá na nossa pele, nos nossos órgãos, tanto internamente quanto externamente, e também o tecido epitelial glandular, que é justamente o tecido epitelial que vai secretar substâncias aí para o nosso corpo, tá? Tudo bem até aí, gente? Sim? Professora, Sim. essa parte Fale, da Isaac. função que o tecido tem de excretar substâncias, a gente pode relacionar também com o nosso suor? Sim, sim. É um tecido epitelial glandular Professora, que está excretando o Uhum. nosso suor, tá? Fala, Tá. Bruna. você pode repetir o tecido epitelial de revestimento? A Sim. função dele, que você falou que são 2 grandes tipos, você falou que o glandular tem a excreção. Mas eu Sim. não entendi muito bem o de revestimento. O revestimento é proteger, né, Aham, o tecido conjuntivo, tá né, e a explicando. questão lá que a gente viu também de revestir os órgãos, né? Então, tanto a parte externa do nosso corpo quanto a parte interna do nosso corpo. Beleza, Bruna? Beleza. Revestimento, então, ele está cobrindo alguma coisa, tá, gente? E o Basicamente glandular, proteção. praticamente proteção. E o glandular, ele está excretando alguma substância, tá? O Aham. tecido epitelial de revestimento e o glandular, Professora, ele tem uma diferença. Fala, Lívia. o de revestimento, ele é uma proteção específica do tecido conjuntivo ou pode ser de qualquer outro tipo de coisa que ele esteja revestindo? Não, pode ser de qualquer tipo de coisa, mas comumente o tecido epitelial, ele sempre está recobrindo o tecido conjuntivo, tá? Tá. Se a gente fizer uma lâmina lá, uma lâmina de microscópio, tá? Com um pedaço de tecido, a gente vai ver que tem um tecido epitelial em cima e o tecido conjuntivo está embaixo, tá? Se der tempo, eu vou mostrar uns atlas online que eu separei para mostrar para vocês, tá? O tecido epitelial de revestimento, alguém vai falar para mim assim, professora, como é que a gente diferencia o que é revestimento do que é glandular? Então, o tamanho, né, da célula e o formato da célula, tá? Quem for aí fazer curso de saúde, né, lá durante a graduação na faculdade, vai ver isso aqui, assim, é uma disciplina inteira, tá? São um ano de estudar tecido, de estudar histologia e citologia, tá? Que no ensino médio é uma coisa para a gente entender como é que o nosso corpo é formado, então não é tão profundo, tá? Mas como é que a gente diferencia isso, né? O tecido epitelial de revestimento, as células, elas são poliédricas. Isso vai cair daqui a 10 minutos, a gente entra de novo. Elas são poliédricas, tá? Então, elas têm um formato de poliedro, né? E esse tecido epitelial de revestimento, como eu já disse, ele vai revestir tanto a superfície corporal quanto as nossas cavidades internas,
né? E o tecido epitelial de revestimento, ele é rico em junções celulares. Como a gente viu, né, o tecido epitelial ele tem pouca matriz extracelular. E ele vai ter muitas junções celulares, que seriam justamente lá os demossomos que a gente viu quando a gente estudou célula, né, quando a gente estudou citologia. Essas junções celulares... Fala, Bruna. A gente está vendo como diferenciar o glandular do revestimento, né? Sim, sim. Ah, tá. Eu tô um pouco perdida. Ué, mas o que é isso? Não, Foi. essas junções celulares, qual que vai ser a função dela? Fazer a coesão entre as membranas plasmáticas, então juntar uma célula com a outra, permitir a passagem de substâncias e também essa adesão a essa matriz extracelular. Então, aquele grande balde lá, aquela grande bacia de gel, né, de gelatina lá, que a gente fez essa comparação, tá? O tecido epitelial de revestimento, ele vai ser também dividido em alguns tipos de epitélio, né? Então, eles vão ter nomes, esse tecido epitelial de revestimento, que a gente vai ver daqui a pouco, que de acordo, né, de como é que essa classificação dos diferentes tecidos epiteliais, ela é feita de acordo com como essas células se juntam, tá? Como elas se aderem uma nas outras. Que tem a ver com aquela questão do celoma, né? Sim, sim, sim. Vamos lá. Então, essas junções celulares, né? Elas são aí de 5 tipos, tá? O tecido epitelial que tem junção fechada, né? É onde ocorre, né, essa junção fechada aí nos tecidos, né? Nos tecidos epiteliais. Então, essa junção fechada, ela vai ocorrer entre as células que ficam na face externa da membrana plasmática, tá? Então, na parte externa da membrana, né? Ela vai ter essa junção, que a gente chama de fechada, que vai grudar lá, vai segurar uma célula na outra, tá? Essa junção fechada, esse tipo de junção, a gente observa muito, né, lá nos cortes de estômago, intestino e bexiga, que são órgãos que têm uma grande atividade peristáltica, né, gente? Que tem uma grande atividade aí, que são órgãos de força, né? O estômago precisa lá digerir o que a gente come, o intestino precisa digerir um pouco e expulsar, e a bexiga, a questão de expulsar o xixi. Então, essa junção fechada, né, vai ocorrer na face externa das membranas plasmáticas desse tecido epitelial que ocorre nesses órgãos. Fala, Isaac. A diferença entre as junções é só aonde elas vão se localizar? Sim, sim. A junção Porque fechada. todas são redes de proteínas, né? Sim, todas são redes de proteínas, tá? Uhum. Até porque a gente se lembra lá que a membrana plasmática tem aquela questão de gostar de água e de não gostar de água, né? E de ser formada também por uma rede de proteínas, de sacarídeos, né? De carboidratos, de proteínas e de lipídios. Então, é anfifílica. A questão da anfílica e da outra parte. Na verdade, é anfifílica porque polar é apolar, certo? Por causa da questão da polaridade, né, do lado polar e do lado apolar, eu preciso ter junções, né, diferentes aí, redes de proteínas diferentes que juntam essas células aí. Então, a junção fechada... Prof, Fala, Bruna. Eu não tô entendendo o negócio. A gente não tava vendo a diferença do glandular e de revestimento? Sim, mas a junção... não entendi. Não, peraí, Bruna. Eu tô falando do epitelial de revestimento, tá? No epitelial de revestimento, eu tenho essas junções celulares que juntam aí uma célula na outra, tá? E vai variar aí da onde essa junção, né? Porque ela é fechada, porque ela é aderente, porque ela é aberta, o que ela está conectando, né? O que ela está juntando aí dentro das células do tecido epitelial, tá? Então, a junção fechada vai acontecer na face externa da membrana, a junção aderente na face interna da membrana, tá? Então, lá dentro da membrana também, eu preciso ter uma junção para que todas essas células se unam, se juntem e formem o tecido, tá? A junção aberta vai ser um conjunto de proteínas que vão conectar as células pelo citoplasma, tá? Então, tem toda uma rede aí, porque a gente não tem, nos desenhos, né? A gente tem lá uma célula uma em cima da outra. Mas, olhando 3D, né? A gente não é um indivíduo reto, né? Um indivíduo plano. A gente tem uma questão de ser 3D, vamos colocar assim. Então, eu tenho junções que vão juntar a face externa, a outra vai juntar a face interna e a outra vai juntar pelo citoplasma. Então, para todo mundo ficar lá juntinho, unido, tá?
Os demossomos já são junções celulares que vão acontecer na epiderme, então vão acontecer na nossa pele, tá? Mas também são proteínas. Todas as junções são proteínas. Então a cola, vamos colocar aí, é uma cola de proteína, tá? E os M-desmossomos fazem a conexão, né, do epitélio com o tecido conjuntivo. Então, resumidamente aqui, para a gente fechar. Junção fechada, aderente e aberta vai acontecer entre as células, tá? Então, uma vai unir a face externa da membrana, a outra a face interna e a outra o citoplasma. Os demossomos, a gente vai encontrar ele na epiderme, juntando aqui as nossas células da nossa pele, tá? Da nossa pele externa. E os M-demossomos vão fazer a ligação do tecido epitelial com o tecido conjuntivo. Tudo bem, gente? É porque é muito nome, é muita função, tem hora que dá para confundir, tá? Professora, todos esses são junções celulares, isso? Sim, são Todos. junções celulares. A gente pode considerar isso aqui, Ok. Isaac, assim, analogamente falando, como um ímã, né? Então, são diferentes tipos de ímã aí que unem um pedaço de ferro com o outro, tá? Então, um pedaço de Aham. É célula porque tem com o outro. certas partes que tem que ser mais firmes e outras que não tem tanto essa necessidade, não é? Sim, sim, sim. Por exemplo, a junção fechada, ela ocorre em órgãos que fazem muita força, né? Que precisam aí de muita força e que tem também a questão de acidez, né? De mudança aí de pH, de muito compostos químicos para digerir coisas, como é o caso do estômago e do intestino, né? Então, precisa ter uma união ali, né? Uma junção mais forte, no caso da face externa nesses órgãos, tá? Na pele, a gente precisa ter uma junção que não rasgue a nossa pele quando a gente dobra o dedo, né? Quando a gente fecha a mão, quando a gente abre. Então, são junções diferentes, tá? Tudo bem, gente? Sim? Aham. Então, continuando. Então, aí é só para a gente ver como que essas junções celulares são representadas, né? Então, no caso da junção fechada, a gente vê aqui uma rede de proteínas, né? Então, elas estão todas ligadas aí, juntando uma coisa com a outra. A junção aderente, a gente vê que é uma placa, né, de proteínas aí que unem uma célula na outra. Os demossomos, ele funciona como uma série de fiozinhos, né, que abrem e fecham, né? A junção aberta, a gente tem como se fosse tubinhos, né, como se fosse poros que ligam uma coisa a outra. E os M-demossomos é a metade de um demossomo, medindo lá no microscópio, tá? E, opa, passei muito. E eu tenho aí, né, uma questão das proteínas, todas elas a gente vai ver a placa de proteína que está ligando uma célula na outra, tá? Professora, Fala, Bruna. você pode explicar de novo a junção aberta? A junção aberta. Vamos lá. A junção aberta, eu vou estar conectando as células pelo citoplasma, tá? Então, na junção aberta aqui, é como se a gente tivesse vários poros, vamos colocar assim, Bruna, tá? Como se fosse uma colcha de ímã, tá? Que vai colar um citoplasma no outro, que vai unir um citoplasma no outro, tá? A célula, ela vai se unir, né, pelo citoplasma. Então, como se fosse uma... Sabe aquele negocinho de colar que vem em bonequinho que a gente cola no vidro para ficar pendurado? Aquele... Ai, meu Deus. Oh, meu Deus, esqueci o nome daquilo. Uma coisinha de Aquele plástico. que põe no carro. E põe no carro, que a gente tem que passar um pouco de água para ele fixar no vidro. Ventosa. Aquela ventosa, isso, ventosa, Davi. É como se fosse como se fosse um monte de ventosa, tá? Um conjunto de ventosas ali que unem uma célula na outra. Deu para entender, Bruna? Como é que é essa junção aberta? Mais ou menos. Mais ou menos? Vai cair, gente. Eu vou sair e vou abrir de novo. Sim? Aham. Ok. Deixa eu parar aqui, deixa eu sair, que vai cair.